Bom dia, meus amores. E aí, como estão vocês? Todos estão bem? Crianças, hoje já são 27 de julho de 2020, segunda-feira, tá ok? E nossa aula de segunda é português. Então, vocês marquem aí no livro de vocês, que é a partir da página 45, tá bom? Lá na 45 temos o capítulo 6, Sabores do Brasil. Então, acompanhe aí no slide, tá bom? Troca de ideias. Vocês vão observar essa imagem que está aí, tá bom? Observando essa imagem aqui, vocês vão responder essas 4 questões. A primeira diz assim: a refeição costuma ser um momento de confraternização? Quem, em geral, participa da refeição com você? Na hora das refeições em sua casa, costuma reunir todos para fazer refeições ou cada um faz em uma hora? Não tem essa questão de estar todos juntos aí na refeição? Aí responda aí, tá? A 2. Quem costuma cozinhar em sua casa? Você sabe preparar um alimento? Que cuidados são necessários para evitar acidentes na cozinha? Então, você vai responder quem costuma cozinhar em sua casa. Depois, você vai colocar se você sabe preparar algum alimento, você diz aí, tá? Aí, depois você responde. Que cuidados são necessários para evitar acidente? O que você acha? Ou conversando com sua mãe, quais cuidados devemos tomar? Coloque aí, tá? Número 3. Alguém em sua casa utiliza receitas para cozinhar? Tem alguém que você observa que usa receita para cozinhar? Se sim, você coloca. Se não, coloque não. Você já tentou seguir uma receita para preparar algo? Você já tentou seguir uma receita passo a passo para preparar algum alimento? Diga aí, tá? 4. Você costuma ajudar na arrumação da cozinha? Por quê? Quando vai arrumar a cozinha, ou seja, para preparar alimento, para levar à mesa, ou seja, depois do alimento para tirar, você costuma ajudar nessas arrumações? Sim ou não? Aí coloque o porquê, tá? Vamos para a página seguinte. Na página seguinte, tá? Página 46. Foco na leitura. Vamos observar aqui uma receita, tá? Quando não sabemos preparar um alimento, podemos utilizar uma receita. Esse texto está presente em revista, livros, sites e também em cadernos de seus pais ou avós, tá? Onde são encontradas essas receitas, tá bom? Agora, leia esta receita. Aí aqui está separado, tá, gente? No meu slide, criança, está separado. Não consegui colocar aqui tudo juntinho, mas no seu livro está na ordem. Todas a parte do ingrediente, toda a parte do modo de preparo. Vocês podem ler lá direitinho, parte por parte. Aqui está o título da receita, é muito importante, tá? Bolo de macaxeira, tá? Na parte dos ingredientes aqui, eu tenho 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de macaxeira crua ralada, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 1 coco ralado, 4 ovos, 1 pitada de sal, 1 colher de chá de fermento em pó. Ok? Isso na parte dos ingredientes. Vamos ver agora o modo de preparo. Primeiro, bata no liquidificador todos os ingredientes, menos a macaxeira, até formar uma massa homogênea. 2. Coloque em uma tigela essa mistura e junte a macaxeira devidamente ralada. Misture tudo muito bem. Unte uma forma, de preferência quadrada, e leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 35 a 40 minutos. Vamos ver essa observação aqui, que ela é interessante. Observação. Macaxeira, aqui para nós, nordestinos, é o mesmo que aipim ou mandioca, ou seja, para os nordestinos, tanto a macaxeira como aipim ou a mandioca é o mesmo alimento, ok?
A receita foi divulgada no site oficial de uma apresentadora de programa culinário na TV brasileira. O texto foi enviado por um telespectador e divulgado na página de receitas no site. A tia quase não consegue falar a palavra, vocês viram? 2. Qual é a finalidade desse texto? Aí, a finalidade desse texto aqui que vocês leram, que é essa receita, né? A finalidade é instruir sobre o preparo de um alimento ou é incentivar o consumo de alimentos saudáveis? O que vocês acham? Marquem aí. A 3. Pinte o título. Vocês vejam no livro de vocês, lá o título, e vocês pintem. Pode ser com a cor clarinha, se for uma cor escura, vocês só passam um tracinho com o lápis de cor embaixo, sublinhando, tá? Agora, o título é importante em uma receita. Por quê? Por que será que o título lá é importante? Pensem e coloquem aí, tá? A palavra macaxeira no título se refere, primeiro, ao lugar onde essa receita é comumente feita ou ao nome do ingrediente principal. Qual será? O que for, vocês acham que for, vocês marquem. As receitas, em geral, são textos formados por duas partes distintas. Quais são elas? Quais são essas duas partes distintas numa receita? Está lá, viu? É fácil de vocês identificar essas duas partezinhas distintas e vocês vão colocar elas aqui. Vão relatar essas duas partes, tá? Nessa linha. Relacione o que contém cada parte. Aí você vai fazer a relação aqui, de acordo com o número aqui, você vai fazer a relação aqui para ficar o que contém cada parte, tá bom? 6. Tanto os ingredientes quanto o modo de preparo. A diferença de números. Observe-os e faça o que se pede. A diferença não, crianças. A presença de números. A tia tem mania de trocar as palavras, desculpem. Então, vou ler de novo porque a tia trocou a palavra. Tanto os ingredientes quanto o modo de preparo. A presença de números, observe-os e faça o que se pede. Então, nos ingredientes aqui, vocês estão vendo presença de números. No modo de preparo também tem presença de números, tá? Agora, pinte de azul os números da parte do ingrediente. Vocês vão pintar de azul da parte do ingrediente. Vocês vão pintar os números. Pinte de vermelho os números da parte do modo de preparo. Então, é de vermelho. Vamos pintar lá. Pode até circular, tá? Com a cor vermelha e com a cor azul da parte dos ingredientes. Pode até circular para não ficar tão escuro e não desaparecer o número. C. Em ingredientes, o que os números indicam? O que é que indica na parte dos ingredientes, os números lá? Escrevam aí. D. Em modo de preparo, o que os números indicam? Você vai colocar aqui. O que é que esses números indicam na parte do modo de preparo? 7. Leia novamente essas medidas. 2 xícaras de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. As palavras entre parênteses indicam o tipo de medida a ser usado, essas palavrinhas aqui, entre parênteses. Elas indicam o tipo de medida a ser usado, o sabor dos ingredientes. Qual será o que vocês acham que seja, vocês marcam. 8. Releia na receita a quantidade indicada de sal. Então, veja lá na receita aí, qual que é a quantidade indicada de sal e vocês vão marcar qual imagem representa essa medida. Será se é essa, colocando com os dedos, ou essa com a colher? Vocês observem lá e marquem. Essa é uma medida exata? Explique. Será se essa medida lá é exata, tanto certinho, medidinho, certinho, ou só é mais ou menos, tá? Ou só na base, mais ou menos, como falamos. Aí vocês digam aí. Agora, a página seguinte, vocês já vão ver foco na língua.
E vamos ver o verbo no modo imperativo, tá? Continuando com o verbo, vamos ver ele no modo imperativo. Será o que é esse verbo no modo imperativo? Nós vamos ver aqui agora, tá? A1. Releia as instruções e observe as palavras em destaques. Eu vou ler aqui e depois vamos falar essas palavras em destaque. 2. Coloque em uma tigela essa mistura e junte a macaxeira devidamente ralada. Misture tudo muito bem. Unte uma forma, de preferência quadrada, e leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 35 a 40 minutos. Observe que aí eu tenho em destaque: coloque, junte, misture, unte e leve. Então, essas palavrinhas, as palavras em destaque são: o que vocês acham? Será que elas são substantivos? Dou nome às etapas do preparo? Será se elas são substantivos? Elas estão dando algum nome aí? Ou será se elas são verbos, pois identifica ações a serem realizadas? Hein, crianças? Vejam aí. Aí, essas palavras revelam. Será se aquelas palavras lá em destaque, elas revelam um conselho, uma súplica ou uma ordem? Será se está dando conselho a alguém? Será se está suplicando alguém? Por exemplo, se a pessoa está quase, uma criança sobe em uma árvore, aí ela está quase caindo, ela pede socorro, me ajuda, tá? Então ela está suplicando para alguém ajudar ela naquele momento. Será se é uma súplica? Uma súplica? Ou será se ela está dando uma ordem? Por exemplo, a criança está na árvore e o pai diz: desça daí já. Então desça. O pai está dando uma ordem, tá? Desça daí já. Será se é isso aí? Se vocês acham que seja, essas palavras em destaques, tá? Revela, você marca. Veja dos três qual que vocês acham que seja, tá? O modo verbal que indica ordem, pedido, súplica, conselho, recomendação é chamado de imperativo, ou seja, tá? Esse modo verbal que indica aí, seja uma ordem, seja um pedido, seja uma ordem que eu dou a alguém, seja um pedido que eu faço a alguém, seja uma súplica que no momento eu estou precisando muito de alguma coisa, eu suplico a alguém: por favor, me ajude. Então, eu estou suplicando alguém, tá? No momento ali, fazendo um apelo, tá? Ou seja, um conselho, se eu estou pedindo que alguém me aconselhe naquele momento, o que eu devo fazer. Ou se eu estou recomendando, recomendação, se eu estou recomendando alguém que tem que ser feita, precisa ser feita as coisas daquela forma ali, uma recomendação, tá? É chamado de imperativo, tá? Então, essas formas verbais aqui, ordem, pedido, súplica, conselho, recomendação, é chamado de verbo no imperativo. 2. Releia este trecho. Bata no liquidificador todos os ingredientes, menos a macaxeira. Qual é o verbo no imperativo desse partezinha aqui? Que verbo que você encontra no imperativo? Coloque aqui, tá? A 3. Assinale a frase com a forma verbal no imperativo, tá? Então, dessas frases aqui, essas palavrinhas em destaque, vocês vão ler aqui, ó. Por exemplo, mexeu o açúcar e a manteiga. A outra: mexa o açúcar e a manteiga. O próximo: se você mexesse o açúcar e a manteiga, o resultado seria outro. Então, qual desses três aqui será que o modo verbal está no imperativo? Aí, qual dos três? Vocês vão marcar lá, tá? Vamos lá para a página 50. Número 4 diz assim: escolha as formas verbais no imperativo e reescreva as frases preenchendo os espaços. Então, as formas verbais estão aqui, tá? Aqui nesse retângulozinho aqui, são as formas verbais. Aí, vocês vão preencher tanto a letra A, B, C.
vocês vão preencher, escolher uma dessas formas verbal aqui para preencher esses espaços, tá? Completando essas frases, tá bom? A 5 diz assim: leia as frases e faça o que se pede. Aqui. Aproveite o dia de sol. O menino correu muito ontem. Chamei os jogadores para o campo. Os meninos comeram toda a bolacha, tá? Em cada frase há um verbo. Sublinhe os. Então, você vai sublinhar, passar um traço embaixo do verbo de cada uma dessas frases aqui, tá? Então, você vai passar um traço embaixo dos verbos. Depois, em cada frase, a forma verbal está no imperativo. Assinale a alternativa e copie a forma verbal a seguir, tá bom? Então, em qual das frases, tá? Em qual dessas frases aqui que você encontra o verbo, a forma verbal no imperativo? Em uma delas está. Aí você marque e depois você assinala lá, marcando, tá? E depois você pega essa forma verbal e escreve aqui, tá? Nessa frase que você assinalou, o uso do imperativo indica. Será o que que indica? Será se indica uma ordem, está ordenando alguém? Será se está suplicando, implorando alguém? Será se está dando conselho a alguém? Aconselhando. Veja qual é e marque aí, tá? Crianças, nós vamos parar o vídeo por aqui, tá? Na aula ao vivo, nós vamos dar continuidade, tá? No livro aí. Eu vou explicar e vocês vão responder, tá bom? Então, beijos, tchau, até nossa aula ao vivo, tá bom, meus amores?